Você já se perguntou como aplicar a sabedoria antiga no caos do mundo moderno? Será que os pensamentos de um imperador romano podem trazer serenidade e propósito à sua vida? Fique comigo e descubra como as meditações de Marco Aurélio podem transformar a sua maneira de pensar e agir. Marco Aurélio, um dos últimos 5 bons imperadores de Roma, deixou um legado valioso em suas meditações. Essa obra é um guia pessoal de reflexões e exercícios mentais, profundamente enraizado na filosofia estoica. Hoje, vamos explorar como você pode utilizar esses ensinamentos para alcançar temperança, resiliência e felicidade em meio aos desafios do dia a dia. 1. O estoicismo e as meditações. Um contexto rápido. Imagine um homem cercado pelo peso do mundo, onde cada decisão é uma pedra acrescentada à pilha de responsabilidades. Esse era Marco Aurélio, um imperador que governava com sabedoria, mas que, em suas horas mais íntimas, buscava refúgio na simplicidade de um caderno. Ali, sem adornos nem pretensões, ele registrava pensamentos que hoje conhecemos como suas meditações. Elas não eram destinadas ao público, mas a si mesmo, como um exercício de alinhamento entre mente e alma. O estoicismo, a filosofia que orientava sua vida, emerge como um farol que guia através das tormentas. Nascido da mente, brilhante de Zenão de Sítio, esse sistema filosófico ensinava que a verdadeira felicidade não vem de conquistas externas, mas da paz interior. Para Marco, isso significava encarar a vida como uma dança entre o inevitável e o que está ao alcance de nossas mãos. Não se tratava de resignação, mas de resistência elegante. Talvez o maior mérito das meditações seja a clareza com que colocam ideias tão profundas. Não há sofisticação desnecessária, apenas o eco de uma mente em busca de equilíbrio. Marco fala da natureza transitória da vida, como um poeta que vê beleza até nas folhas caídas no outono. Cada palavra parece carregada de intenção, como se ele estivesse, ao mesmo tempo, tentando compreender e consolar a si mesmo. É curioso pensar como um homem com tanto poder se dedicava a praticar a humildade. Ele reconhecia que suas ações, mesmo as mais grandiosas, não eram mais do que um grão de areia no vasto deserto do tempo. Ainda assim, havia nobreza em fazer sua parte com retidão. Para ele, cada instante oferecia uma chance de agir com virtude, mesmo quando ninguém estava olhando. Ao ler suas reflexões, somos transportados para um espaço íntimo, onde os dilemas de um imperador se tornam universais. Quem nunca lutou contra o impulso de reagir impulsivamente? Quem nunca precisou lembrar que é possível encontrar serenidade em meio ao caos? Marco Aurélio, com sua escrita honesta e quase melancólica, nos lembra que não estamos sozinhos nessas batalhas. Através de seus escritos, ele nos apresenta o estoicismo como um antídoto para as inquietações modernas. A urgência de hoje, marcada por notificações incessantes e expectativas desmedidas, ecoa os desafios do passado. As meditações nos convidam a desacelerar, a olhar para dentro e a buscar aquilo que realmente importa. 2. Por que as meditações ainda são relevantes hoje? Se as meditações de Marco Aurélio ainda ressoam profundamente, é porque falam de algo essencial, a nossa humanidade compartilhada. Embora escritas há séculos, suas ideias encontram terreno fértil em um mundo que, embora moderno, continua atormentado por preocupações semelhantes. A relevância desse texto repousa na sua capacidade de oferecer respostas a questões atemporais, aquelas que nos acompanham independente da era em que vivemos. Marco nos convida a abraçar a simplicidade, a encontrar contentamento nas pequenas coisas. Ele acreditava que a vida não era feita de eventos grandiosos, mas de momentos discretos, que, quando somados, definem quem somos. Na pressa do mundo contemporâneo, onde cada minuto é tomado por distrações,
Essa mensagem soa quase como um sussurro de sabedoria, em meio ao barulho. O conceito de amor fati, ou o amor ao destino, é um exemplo claro dessa sabedoria. Não se trata de resignação passiva, mas de abraçar as circunstâncias com aceitação ativa. Marco nos lembra que há uma beleza singular em tudo o que acontece, até mesmo no que, à primeira vista, parece ser adversidade. Isso nos liberta do sofrimento que vem ao resistir ao que não podemos mudar. Além disso, ele nos desafia a focar no presente. Pare de viver no passado ou de se preocupar com o futuro. Parece sussurrar em cada página. É nesse agora que reside o poder, e ao concentrar nossa energia no momento atual, podemos enfrentar as dificuldades com mais clareza e equilíbrio. Marcos sabia que o futuro era incerto e que a única certeza era o presente. Ao refletir sobre a brevidade da vida, Marco Aurélio não se desesperava, mas encontrava propósito. Cada dia, por mais rotineiro que fosse, carregava uma oportunidade de agir com integridade. Ele via a vida como um rio fluindo, onde resistir à correnteza era inútil. No entanto, ao fluir com ela, descobria a harmonia e a serenidade. A força das meditações está na sua universalidade. Apesar de terem sido escritas por um imperador, as questões abordadas são tão humanas quanto atemporais. Ao nos voltarmos para elas, encontramos uma espécie de espelho, refletindo nossas próprias inquietações e nos oferecendo a possibilidade de transformá-las em sabedoria. Marco Aurélio não nos entrega respostas prontas, mas caminhos, e ao trilhá-los, encontramos um pouco mais de nós mesmos. 3. Como ler as meditações. Ler as meditações de Marco Aurélio é como abrir uma porta para um diálogo íntimo com um pensador cuja voz ressoa através dos séculos. Não é apenas uma leitura, é uma experiência que exige entrega, um convite a mergulhar na profundidade de ideias que são tão simples quanto transformadoras. Mas como, afinal, devemos nos aproximar desse texto? Talvez a resposta esteja na intenção com que o encaramos como alguém que procura não apenas palavras, mas a essência de uma vida mais consciente. Marco não escreveu para impressionar, mas para se lembrar de quem ele era e quem desejava ser. Por isso, ao lermos suas palavras, é importante fazer pausas, refletir e permitir que o significado se revele aos poucos. Como um pintor que observa uma tela, precisamos olhar além das linhas para captar a paisagem que elas sugerem. A leitura intencional das meditações nos convida a não apenas entender o que está escrito, mas a explorar o que isso desperta em nosso interior. Há uma beleza especial em tratar essas reflexões como se fossem cartas de um amigo distante, escritas para nos guiar em momentos de dúvida. Cada frase carrega um convite para questionar nossas próprias crenças, para reavaliar os julgamentos que fazemos. E assim, nos transformamos de meros leitores em participantes ativos desse diálogo filosófico. Uma forma de aprofundar essa experiência é usar as meditações como um espelho para nossas próprias vidas. Ao terminar um trecho, podemos nos perguntar como isso se aplica ao que estou enfrentando. Hoje, esse exercício de reflexão transforma o que poderia ser apenas um texto em um guia prático. Uma bússola que aponta para um lugar onde serenidade e propósito coexistem. E não se trata apenas de ler. Marco Aurélio nos convida a interagir com suas ideias, a registrar nossas próprias reflexões. Talvez isso signifique pegar um caderno e, ao lado de suas palavras, escrever as nossas. Criar esse hábito é como plantar sementes em um solo fértil. Com o tempo, veremos os frutos em forma de clareza e resiliência. Ler com intenção é, acima de tudo, um ato de atenção. É resistir à tentação de apressar-se e, em vez disso, permitir que cada palavra seja absorvida com cuidado. Assim como se saboreia um vinho raro,
As meditações devem ser degustadas lentamente, permitindo que seus sabores e nuances revelem suas camadas. Esse processo é transformador porque não nos limita a entender apenas a mente de Marco Aurélio, mas nos ajuda a compreender a nossa própria. A cada página, nos aproximamos um pouco mais da essência do que significa viver com propósito, coragem e aceitação. E ao final, percebemos que o verdadeiro objetivo não era apenas ler, mas aprender a viver de maneira mais plena. 4. Exercícios práticos inspirados nas meditações. Aplicar os ensinamentos das meditações no cotidiano é como trazer a sabedoria de um antigo filósofo para caminhar ao nosso lado. Não é uma tarefa que exige grandiosidade, mas um esforço discreto, quase invisível, que lentamente molda nossa perspectiva e nos transforma. Entre as práticas mais profundas que Marco Aurélio sugere, talvez nenhuma seja tão poderosa quanto contemplar a mortalidade. Pensar na morte pode parecer sombrio, mas para Marco era uma fonte de clareza. Ele nos lembra que cada dia é um presente, algo que não deve ser tomado como garantido. Ao refletirmos sobre a finitude da vida, aprendemos a valorizar os momentos, por menores que pareçam. Essa prática nos desafia a agir hoje, a viver plenamente, sem adiar o que realmente importa. Outra prática que emerge das suas reflexões é a arte de separar o que está sob nosso controle daquilo que não está. Em um mundo cheio de incertezas, essa habilidade é como um porto seguro em meio à tempestade. Quando listamos nossos problemas e os classificamos, percebemos que muitos dos pesos que carregamos são desnecessários. Libertar-se dessa carga é um alívio que só se encontra quando entendemos o que realmente está em nossas mãos. A cada ensinamento de Marco, encontramos uma oportunidade de crescimento. Ele nos encoraja a começar o dia com uma intenção clara, como um artista que traça os primeiros esboços de uma obra. Planejar o que queremos ser e como desejamos agir nos dá uma direção, um fio condutor que nos guia ao longo do caos. Ao mesmo tempo, ele nos convida a terminar o dia com um balanço. Refletir sobre o que aprendemos, onde erramos e como podemos melhorar é um ato de humildade e coragem. É como se estivéssemos ajustando o curso de um navio, garantindo que, apesar das tempestades, continuamos avançando em direção ao que é significativo. Essas práticas, embora simples, têm um impacto profundo. Elas nos ensinam a viver com mais presença, a responder aos desafios com resiliência e a encontrar beleza, mesmo nos momentos difíceis. Marco Aurélio nos lembra que, por mais complexo que o mundo pareça, a sabedoria está nas pequenas coisas, em um pensamento claro, em uma ação virtuosa, em um momento de gratidão. No final, essas práticas não são apenas exercícios mentais, elas são convites para uma transformação silenciosa, uma mudança que começa dentro de nós e lentamente se reflete no mundo ao nosso redor. Marco Aurélio não nos pede perfeição, mas consistência. E é nesse esforço diário que encontramos não apenas a filosofia, mas a própria arte de viver. 5. Lições-chave das meditações para crescimento pessoal. Quando se trata de aplicar o estoicismo nas relações humanas, Marco Aurélio nos oferece insights que transcendem o tempo. Suas palavras, mesmo destinadas a si próprio, ressoam como conselhos atemporais sobre como viver em harmonia com os outros. O imperador filósofo compreendia que o ser humano é, acima de tudo, uma criatura social e que nossas interações, por mais desafiadoras que sejam, são uma parte essencial da vida. Ele nos lembra que cada pessoa que encontramos carrega sua própria luta interna, seus medos e esperanças, muitas vezes invisíveis aos olhos alheios. Por isso, é fundamental cultivar a paciência e a empatia. Quando alguém age de maneira rude ou injusta, Marco sugere
que devemos nos lembrar de que essas ações geralmente refletem ignorância ou sofrimento, e não uma intenção genuína de ferir. Essa perspectiva, longe de ser uma desculpa para os erros dos outros, é um chamado à compreensão. A ideia de perdoar os erros alheios não significa ignorá-los, mas reconhecê-los sem permitir que destruam nossa paz interior. Para Marco Aurélio, cada um de nós tem um papel no grande teatro da existência, e compreender isso nos ajuda a lidar com os conflitos cotidianos com mais leveza. Afinal, as falhas dos outros, assim como as nossas, fazem parte do aprendizado humano. Uma das lições mais marcantes de suas meditações é a de que não devemos permitir que as ações de outras pessoas nos desviem de nosso caminho. Ele compara a mente a uma fortaleza que só pode ser invadida se permitirmos. Quando mantemos nossa serenidade e agimos com virtude, mesmo diante da adversidade, estamos praticando o verdadeiro estoicismo. No entanto, o estoicismo não é uma filosofia de isolamento. Marco Aurélio encoraja a cooperação e a bondade, vendo nelas uma extensão natural da nossa humanidade. Ele sabia que, assim como os membros de um mesmo corpo trabalham juntos, os indivíduos na sociedade também precisam colaborar para alcançar o bem maior. Essa visão nos inspira a buscar soluções, em vez de alimentar conflitos, a construir pontes, em vez de erguer muros. Ao mesmo tempo, Marco nos alerta contra o perigo de nos tornarmos excessivamente dependentes da aprovação alheia. Ele insiste que devemos agir de acordo com nossos próprios valores e princípios, mesmo que isso signifique enfrentar críticas. Essa independência de espírito é essencial para mantermos nossa integridade e vivermos de maneira autêntica. Em última análise, as reflexões de Marco sobre as relações humanas nos desafiam a sermos a melhor versão de nós mesmos. Não se trata de sermos perfeitos ou de sempre acertarmos, mas de nos esforçarmos para tratar os outros com dignidade e respeito, mesmo quando enfrentamos desafios. Esse esforço, por menor que pareça, tem o poder de transformar nossas interações e, em última instância, nossas vidas. 6. Histórias hipotéticas. Vivendo como Marco Aurélio. A resiliência é uma das virtudes mais valorizadas no estoicismo, e Marco Aurélio a trata como uma habilidade essencial para navegar pelas tempestades da vida. Em suas meditações, ele nos convida a ver os obstáculos não como barreiras, mas como oportunidades para crescer. Essa mudança de perspectiva, simples em sua essência, tem o poder de transformar completamente a maneira como encaramos os desafios. Para Marco, cada dificuldade que enfrentamos é um teste, uma chance de demonstrar coragem, paciência e sabedoria. Ele usa a metáfora de um fogo que consome tudo o que é lançado nele, transformando até os materiais mais adversos em calor e luz. Essa imagem poderosa nos inspira a adotar uma postura semelhante diante das adversidades, encarando-as como combustível para nossa força interior. No entanto, a resiliência não é algo que surge do nada. Ela é construída através da prática diária, do esforço consciente para cultivar uma mente equilibrada. Marco sugere que devemos nos preparar para os desafios antes que eles apareçam, fortalecendo nossa determinação por meio da reflexão e da disciplina. Assim como um atleta treina para estar pronto no momento da competição, nós também podemos nos preparar para as inevitáveis dificuldades da vida. Uma das ferramentas mais eficazes para isso é a prática da visualização negativa, uma técnica estoica que envolve imaginar possíveis cenários adversos. Embora possa parecer desconfortável, essa prática nos ajuda a desenvolver uma mentalidade resiliente, reduzindo o impacto emocional quando esses cenários se tornam realidade.
Ao enfrentar nossas preocupações de forma controlada, aprendemos a lidar com elas com mais calma e confiança. Além disso, Marco nos encoraja a buscar significado nas dificuldades. Ele acredita que os desafios não são apenas inevitáveis, mas necessários para o nosso crescimento. É através das lutas que descobrimos nossa força interior e aprendemos a nos adaptar. Essa visão nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há algo a ser ganho, uma lição a ser aprendida. Outro aspecto importante da resiliência é a capacidade de aceitar o que não podemos mudar. Marco Aurélio insiste que devemos focar nossas energias no que está ao nosso alcance, em vez de desperdiçá-las resistindo ao inevitável. Essa aceitação, longe de ser uma rendição, é um ato de sabedoria, permitindo-nos concentrar no que realmente importa. Por fim, ele nos desafia a cultivar a gratidão, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ao reconhecer o que temos, em vez de lamentar o que nos falta, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar os desafios com otimismo e determinação. Essa prática nos lembra que, independentemente das dificuldades, sempre há algo pelo qual podemos ser gratos. A resiliência, como Marco Aurélio a descreve, não é apenas uma habilidade, mas um modo de vida. É uma maneira de transformar as adversidades em degraus para o crescimento, de encontrar força nas fraquezas e de abraçar a vida em toda a sua complexidade. Ao praticá-la, descobrimos não apenas como superar os desafios, mas como viver de forma plena e significativa. 7. Aplicações. Práticas no dia a dia. A virtude da temperança, tão central ao estoicismo, é uma arte delicada, uma coreografia entre desejo e razão. Marco Aurélio via nela uma chave para a liberdade, pois para ele, ser escravo das paixões significava ceder o controle sobre si mesmo. A temperança é o equilíbrio entre querer e precisar, uma habilidade que transforma os excessos em harmonia. Ao refletirmos sobre o que realmente necessitamos, encontramos um espaço de clareza. Não se trata de abrir mão dos prazeres, mas de distinguir entre aqueles que nutrem a alma e os que apenas distraem. Marco nos convida a olhar para nossos desejos com um olhar crítico, quase clínico, para entender se eles servem a um propósito ou se nos aprisionam em um ciclo sem fim. Essa análise nos conduz a uma vida mais simples, mas não menos rica. No cotidiano, praticar a temperança pode parecer um desafio. Vivemos cercados por estímulos que nos incentivam ao excesso. Mais consumo, mais status, mais reconhecimento. Marco, no entanto, nos ensina que a verdadeira satisfação está em apreciar o que já temos. Essa ideia, quase subversiva em sua simplicidade, nos faz perceber que o suficiente é, na maioria das vezes, mais do que o bastante. É importante destacar que a temperança não se limita à contenção. Ela também envolve a capacidade de aproveitar os prazeres de forma plena, sem culpa ou remorso. Quando nos permitimos saborear uma refeição ou desfrutar de um momento de lazer, fazemos isso com presença e gratidão, em vez de ansiedade ou pressa. Assim, a temperança nos ensina a estar totalmente presentes no agora, extraindo o máximo de cada experiência. Marco também destaca a importância de cultivar uma mente ordenada. Para ele, a temperança começa dentro de nós, na maneira como organizamos nossos pensamentos e emoções. Quando disciplinamos a mente, encontramos maior clareza para tomar decisões que refletem nossos valores. Essa prática, embora sutil, tem um impacto profundo, pois transforma não apenas nossas ações, mas também a forma como percebemos o mundo. Há uma beleza especial em perceber que a temperança não é um ato isolado, mas uma prática contínua. Cada escolha que fazemos, seja em relação à comida, ao dinheiro ou ao tempo, é uma oportunidade de exercitar essa virtude. É como afiar uma lâmina. Quanto mais a usamos, mais eficaz ela se torna. E com o tempo, a temperança deixa de ser um esforço consciente e se transforma em um hábito,
uma segunda natureza. O estoicismo nos lembra que a temperança não é apenas um ideal, mas uma ferramenta prática para navegar pelas complexidades da vida moderna. Quando escolhemos a moderação em vez do excesso, encontramos uma liberdade que nenhum bem material pode oferecer. Essa liberdade, por sua vez, nos permite viver de maneira mais plena e autêntica, em harmonia com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. 8. Conexões com outros pensadores estoicos. A prática da gratidão, para Marco Aurélio, é mais do que uma simples formalidade. É um exercício que nos conecta com o essencial. Em um mundo cheio de distrações e demandas, parar para reconhecer o que temos é um ato de rebeldia, uma maneira de redirecionar nossa atenção para o que realmente importa. Ele nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há algo pelo qual podemos ser gratos. Ser grato, porém, não significa ignorar as dificuldades. Marco reconhecia os desafios da vida, mas via neles uma oportunidade para crescer. Quando nos treinamos para encontrar algo positivo em cada situação, por menor que seja, estamos fortalecendo nossa capacidade de resiliência. É como se estivéssemos cultivando um jardim interno, onde cada pequeno gesto de gratidão planta uma nova semente de esperança e otimismo. Praticar a gratidão no dia a dia é um ato simples, mas poderoso. Talvez isso signifique começar ou terminar o dia refletindo sobre o que nos trouxe alegria ou alívio. Essas pequenas pausas, como momentos de respiração profunda, nos ajudam a recentrar e a encontrar equilíbrio. E com o tempo, a gratidão deixa de ser um esforço consciente e se torna um estado natural de ser. Marco também nos ensina a agradecer não apenas pelas coisas boas, mas pelas lições que surgem das adversidades. Ele acreditava que os desafios nos moldam, nos tornando mais fortes e mais sábios. Essa visão nos convida a olhar para as dificuldades com um novo olhar, vendo nelas não apenas obstáculos, mas também oportunidades de aprendizado. Ao mesmo tempo, a gratidão nos conecta com os outros. Quando reconhecemos as contribuições das pessoas ao nosso redor, fortalecemos os laços que nos unem. Esse ato de reconhecimento, por menor que pareça, tem o poder de transformar relacionamentos e de criar uma rede de apoio mútua. Marco compreendia que nenhum homem é uma ilha e que a gratidão é a ponte que nos liga uns aos outros. Por fim, a prática da gratidão nos ajuda a combater a insatisfação crônica que muitas vezes caracteriza a vida moderna. Em vez de focar no que nos falta, aprendemos a valorizar o que temos. Esse simples deslocamento de perspectiva pode trazer uma profunda sensação de paz e contentamento, algo que nenhum bem material pode oferecer. Marco Aurélio, em sua sabedoria, nos lembra que a gratidão é tanto uma escolha quanto uma prática. Não é algo que simplesmente acontece, é algo que cultivamos dia após dia. E ao fazê-lo, descobrimos que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que apreciamos. Assim, a gratidão se torna não apenas uma virtude, mas um caminho para uma vida mais plena e significativa. As Meditações de Marco Aurélio são um guia atemporal para a busca de sabedoria, serenidade e crescimento pessoal. Incorporar esses ensinamentos no seu dia a dia pode ajudá-lo a enfrentar desafios com mais resiliência e propósito. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para mais reflexões estoicas. Até o próximo vídeo.